Todos felizes? Todos animados? Com calor? Tem feito frio, né, irmão? Meu Deus do céu. Vou te convidar para se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Em referência à palavra de Deus, abram lá em Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1. Em seguida nós vamos orar. Amém? 1:16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Repita comigo: o justo viverá por fé. 18. A ira de Deus, vou repetir. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Pois que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Pulem para o versículo 28. 1:28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os integrou a um modo de pensar reprovável. Repita comigo: modo de pensar reprovável. Para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam os que praticam. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, aqui está a sua palavra, Pai. O Senhor falou conosco através dos louvores, o Senhor falou conosco, Pai, através da palavra de dízimos e ofertas, Pai, e agora te pedimos mais uma porção, Pai. Uma porção da tua palavra, Senhor, nesta noite. O Senhor tem falado conosco durante todo o final de semana, Pai. E agora nós te pedimos, Pai, uma porção dobrada do teu Espírito, Pai. Me usa, Pai, como um vaso para abençoar essas vidas em nome de Jesus. E nós oramos, em nome de Jesus, que caia toda cegueira espiritual em nome de Jesus. Que caia toda surdez espiritual, escamas caiam nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmão, em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Estou feliz com a presença de vocês, saindo de casa com esse friozinho para vir adorar a Deus. Nós estamos vindo, de um final de semana de luto. Para quem não sabe, nós perdemos o nosso irmão Genivaldo. Ele faleceu na sexta-feira, ele é pai do Israel. Ele era marido, É marido da nossa irmã Miriam. Então, estamos de luto. Nosso final de semana começou triste, tá? O Israel está aqui. Depois, se quiser dar um abraço nele, na sua esposa, na sua família. E começamos assim. Estávamos lá de manhã, boa parte da igreja estava lá para abraçá-los, para abraçar a nossa querida irmã. E desde lá o Senhor vem falando conosco. Irmãos, que mulher. Que mulher. Agora ela é viúva, mas que testemunho, irmãos. Deus falou muito comigo naquele velório. Porque Deus, Ele fala conosco em todo e em qualquer lugar. Basta você estar atento à sua voz. O testemunho que ela deu, falou para nós: estou casada há 46 anos, mais 2 de namoro, estou 48 anos com esse homem. Eu amo ele como se fosse no primeiro dia.
Para quem não sabe, há 18 anos atrás ele teve 2 AVCs, irmãos. Ele nunca mais foi o mesmo. E ela estava ali cuidando dele. E, infelizmente, na sexta-feira ele faleceu. Então estamos de luto. Ontem à noite estávamos aqui, tivemos um culto abençoado, culto de jovens e adolescentes, onde teve aqui uma exposição de motos. Irmão, onde você estava? Onde que você estava, irmão? Alguns que estão aqui, estavam aqui. Irmãos, precisamos melhorar isso. O apóstolo não pediu para falar isso, eu estou falando por conta. Tem muita coisa acontecendo, irmão, não fique de fora. Venha ajudar. Venha, se você não quer ajudar, venha só marcar presença. Os irmãos se empenharam, estavam aqui desde as 3 horas da tarde. Teve irmão que estava panfletando na chuva para acontecer e você não estava aqui. Eu sei que todo mundo tem desculpa, irmão. Eu também tinha desculpa. Eu fiquei com meu amigo até as 4 horas da tarde no cemitério. Eu tinha desculpa para ficar em casa. Eu estava aqui. Eu sei que talvez você tinha um aniversário, um casamento, enfim. Precisamos melhorar isso, irmãos. Fizemos um evento de carro. Tinha mais gente de fora que da igreja. Precisamos se envolver. Não fique de fora do que está acontecendo. E nós falamos isso em amor, irmão. Em amor, porque amor aos que estão se envolvendo. A gente fica triste que a gente vê o rosto dos organizadores tristes. Cadê a igreja? Cadê meus irmãos? O teu irmão estava aqui sofrendo, porque você não estava aqui. Eu sei que muitos vieram, amém, muitos, como eu disse, tinham compromissos e compromissos marcados há muito tempo, está tudo certo. Se eu tivesse um compromisso inadiável, eu também não viria. Precisamos honorar isso. Participe mais. Domingo de manhã, irmão, hoje, tivemos um culto, irmão. Meu Deus! Irmãos, quem estava aqui, né, Juninho? Irmão, foi um culto simples. Pessoas simples, 15 senhoras, uns 3 senhor e nós. Jana pregou, foi uma bênção. No final, irmão, eles inventaram de vir aqui para frente, o grupo de evangelismo, e a irmã lá, como é que é o nome dela? Edith. A irmãzinha cega, que ela senta bem aqui onde está o irmão, aqui. Você sabe onde que ela é, né? Ela veio aqui na frente, acompanhada pela sua filha, e ela recitou o Salmo 23. Irmão, foi uma choradeira nessa igreja. Eu já caí no choro, fui abraçar ela, já fui abençoado. Os cultos de domingo de manhã têm sido algo tremendo, na simplicidade. Tem nada muito, tudo simples, as senhorinhas aqui, ó, fiéis. E elas nos ensinam o que é ser fiel a Deus. Eu não sei se está acontecendo isso com você, mas na minha vida está acontecendo. Deus tem falado comigo, irmão, nas coisas simples. Às vezes a gente vai para conferência, eu não vou muito em conferência, mas quem vai, vai. Você vai para a conferência lá, ver o cara mais famoso do Brasil, que prega, que leva milhões e tal. Às vezes você vai lá, é só mais um show, você dá glória, volta para casa. Só que Deus está falando nas coisas simples. Pelo menos comigo tem sido assim. Esses dias eu fui na casa da irmã Clarice, né, irmã? Ela me chamou para ir na casa dela. Irmãos, eu gosto de ir na casa das pessoas, só que eu sou curitibano. Tem que me chamar, irmão. Se você não me chamar, eu não vou me oferecer para ir na tua casa. Eu e minha esposa, nós vamos. E ela nos chamou, fomos abençoados de uma forma, irmão. Cheguei lá, fui alimentado. Essa mulher e a irmã Marleninha contaram testemunho de vida, eu já fiquei impactado. Daí ela já levantou, já me entregou uma palavra. Coisa simples, irmão. Sem nada de... Deus quer falar conosco nas coisas simples. Mas não fique de fora, irmão. Se envolva. Os nossos líderes estão clamando para que a gente se envolva. Coloca a mão no arado ali, irmão. Vai trabalhar. Pergunta o que precisa fazer. Porque nós estamos nesse tema, desobediência. Estamos no tema da obediência. E nós vamos falar hoje sobre desobediência. Que é o contrário da obediência. Muitas vezes na nossa vida nós estamos desobedecendo em coisas pequenas, irmão. E é isso que está nos levando para o mal. Irmãos, ninguém aqui talvez tenha um grande pecado, matou alguém, sei lá, traiu a esposa. Mas assim, ó, o diabo quer te pegar nas coisas pequenas, nas pequenas desobediências. É a desobediência que praticamente tirou toda uma nação de chegar à terra prometida. E dentro desse contexto, Paulo está nos falando, agora nós vamos entrar na palavra aqui, ó. A ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e injustiça. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus está irado. Com toda injustiça e pecado. Com toda desobediência.
Deus está irado. Deus, se tem uma coisa que Deus odeia, irmão, é a desobediência. E por que que nós estamos sendo tão desobedientes? Nós não percebemos, irmão, como nós estamos desobedecendo a Deus em coisas pequenas. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. A palavra de Deus diz que as raposinhas, nós precisamos tomar cuidado com as raposinhas que estão na nossa vida. Coisas que falamos, coisas que deixamos de fazer, coisas que fazemos para os outros e prejudica outros. A impiedade, a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça. Impiedade e injustiça aqui, irmão, é pecado, perversidade, todo tipo de erro, toda infração contra o mandamento do Senhor, a lei do Senhor, é pecado. É desobediência. Mas, Marcelo, como é que eu vou saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida ou para o contexto que eu estou inserido, sendo que Deus não apareceu para mim e falou, eu quero isso, isso, isso. Palavra. E aqui Paulo está falando assim, ó, mesmo que você não leu a palavra, ele vai se revelar através do quê? Das coisas criadas. Então, nós que estamos aqui, graças a Deus, cristãos verdadeiros, somos indesculpáveis. Não tem desculpa diante de Jesus. Um dia ele vai abrir 2 livros. Quais são eles, irmãos? O livro, que nosso nome vai estar escrito ou não, livro da vida, e o livro das obras. Então nós seremos julgados pela nossa obra. Mas espera aí, Marcelo, nós estamos na graça. Ei, tudo é lícito. Podemos fazer qualquer coisa. E semana passada o nosso apóstolo, ele nos trouxe uma palavra para quem estava aqui, lembra ou quiser depois assistir, sobre o relativismo. Tudo é relativo hoje. Ele falou sobre isso para nós. Ele nos ensinou. Que hoje, em nome do amor, as pessoas cometem coisas terríveis. Esses dias eu estava assistindo com a minha esposa um debate lá, um pastor, que ele é da teologia liberal. Então ele aceita obreiro casado com homem, 2 obreiros, trabalhando normal, diácono casado mulher com mulher, diaconisas, né? Casado mulher com mulher, ele tudo bem. E ele estava debatendo com um cara que pensa como nós, que isso é pecado. Irmão, você começa a ouvir o cara, você quase que você concorda com ele. Sério? Ele começa a usar as palavras de um jeito, ei, eu sei que está escrito, mas assim, é coisa antiga. Viu? Em nome do amor, eu estou acolhendo essas vidas. Eu estou acolhendo. Daí o pastor que estava debatendo, irmão, todas as igrejas acolhem os homossexuais. A igreja está a porta aberta para eles. Só que quando ele chegar aqui, a Bíblia vai estar aberta. E a Bíblia vai falar que é pecado. Não, mas daí você tem que tocar nesse assunto com um pouco mais de amor. Senão nós vamos perder essa vida. Irmão, você quase que fala amém. Por quê, irmão? Porque nós estamos hoje num tempo do engano. Deus age de maneiras diferentes em determinadas épocas. No tempo que Jesus ressuscitou, tinha a igreja primitiva, amém? Amém? Aí na igreja primitiva, eles estavam tudo lá, né, reunidos, né? Desceu o Espírito Santo como línguas de fogo. E qual que era o mandamento? Fiquem em Jerusalém até que desça sobre vocês o Espírito Santo. A partir daí eles vão fazer o quê? Vão para Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, que já era fora do contexto deles, e até os confins da terra. Sabe o que aconteceu? Ficaram tudo lá, vamos ficar aqui junto. Espírito Santo, vamos ficar aqui. Você fala em língua, eu profetizo, você vê visão, eu falo em outras línguas e tal, eu falo japonês, você fala em mandarim, eu falo em português, você fala em inglês, e eu já vejo um anjo. E ficaram ali, sabe o que aconteceu, irmão? Deus enviou uma perseguição para eles saírem. Aí começou, daí já conhecemos a história, aí o evangelho se propagou por todos os lugares. Jesus teve que descer aqui para converter Paulo, porque nenhum dos apóstolos teve coragem de ir lá falar com o assassino. Aí Jesus apareceu, Paulo, por que me persegues? Senhor, és tu? Sim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está no time errado, vem para o lado de cá. Nós sabemos a história de Paulo, ganhou todo um continente, saiu e ganhou muitas almas, e escreveu 70% do Novo Testamento. Mas em cada época o diabo se levanta de uma maneira diferente.
E nesse primeiro século, a igreja, quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Nós cantamos ali, o Coliseu não parou a igreja. Sabe o que para a igreja? Chuva e frio. Só que Satanás não tem poder sobre a temperatura. Chuva e frio para a igreja. Mas nós cantamos, o Coliseu não parou a igreja. Sabe o que acontecia naquele tempo? Cíntia, Alex, família maravilhosa de vocês, chegava um soldado romano. É cristão? Sou. Cara, se você continuar afirmando que é cristão, eu vou pegar toda a tua família, o Osmiro, tua mãe, a mãe da Cíntia, e vou levar para dentro de um coliseu, e eles serão estraçalhados por leões, na frente de todos. Você que segue a Jesus? Sigo. Então vai ser preso. Só que quanto mais as pessoas viam aquilo acontecer, o povo que estava assistindo falava assim, mas por que eles estão morrendo mesmo? Eles são prisioneiros, fizeram alguma coisa de mal? Não, eles adoram um tal de Jesus. E quem que é esse Jesus aí? Ah, vem aqui pro canto aqui que eu conheço a história. Jesus, cara, morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, hoje nós temos vida e nós estamos aqui propagando esse evangelho, porque o evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que o diabo começou a ver, peraí, eu estou mandando soldados, perseguindo, mandando leões ferozes, quanto mais eu mando, mais o evangelho cresce, o que é isso? Aí não, vou fazer o seguinte então, vou pegar eles, vou fazer tochas, vou colocar nas paredes, para iluminar toda a cidade de Roma. Aí eu quero ver se eles vão continuar. Aí os cristãos, as pessoas passavam, quem que é esse cara que está ali? Deve ser um marginal, né? Não, aquele ali é crer no caminho, ele crê no evangelho. Que evangelho? Aí vinha de novo com o evangelho. E quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Se nós tivéssemos uma perseguição hoje, irmãos, o que aconteceria com a igreja? Irmãos, eu li algo no Instagram, lá apareceu para mim, não sei se alguém mandou, beleza. Estava escrito assim uma frase bem interessante. Se ser cristão verdadeiro fosse crime, você estaria preso ou você estaria solto? Tá, eu estaria preso. Tá, teria evidência para te condenar? O advogado de acusação, ele, não, eu sei que ele é cristão, da frente do juiz, né? E o juiz falou assim, não, mas não tem cara de crente. Não, mas eu vi uma postagem dele no Instagram, ele ganhou o vizinho dele para Jesus, ele falou de Deus para o amigo dele. Mas traga essas pessoas. As pessoas iriam de testemunha para te acusar? Isso é muito sério, irmão. Se ser cristão fosse crime, você estaria preso ou você estaria solto? Cristão verdadeiro, irmão, posicionado. Porque ser cristão de verdade, irmão, não é fácil. Não é fácil. É mais fácil ser judeu do que ser cristão. Porque o judeu, sabe para ele, o pecado, por exemplo, de um pecado bem comum, adultério. Para o judeu, adultério é se deitar com outra mulher. Ele casado, se deitando com outra mulher. Isso é adultério. Aí Jesus veio e falou assim, vocês entenderam errado. Se você olhar para uma mulher e desejar ela no teu coração, você já está em adultério. Para o judeu, ele não ama o inimigo. Cara, você é meu inimigo, você é meu inimigo. Você fica na tua, eu fico na minha. Está tudo certo. Agora, no cristianismo verdadeiro, na nova aliança, aí Jesus disse assim, sabe aquele teu inimigo lá que te persegue no trabalho? Viu? Ora por ele. Tira tempo de oração para a vida dele, para que ele venha se converter, para ele conhecer o meu amor. É mais difícil ou não é, irmão? Claro que é, irmão. A graça não é fácil, irmão. Porque receber Jesus como Senhor e Salvador é muito fácil. A gente vem aqui para frente, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, está tudo ok. Estamos salvos. Mas Jesus, ele vai falar que tem um caminho estreito agora. Tem uma porta estreita. E agora nós temos que caminhar de forma estreita. Pode ser que a gente dê um piso para fora. Opa, Jesus vem, volta, né? Nos ensina, nos disciplina para voltar para o caminho. Filho, isso aqui vai te levar para o inferno. Filho, isso aqui vai te levar para a condenação. A palavra de Deus vai dizer que Deus está irado com toda a injustiça, com todos os seres humanos que praticam injustiça.
E nós não temos muita noção disso. Imagine Deus irado, irmão. Deus fica irado, Marcel? É o que está escrito. A ira de Deus se revela do céu. Isso aqui é Novo Testamento, tá? Isso aqui não é Antigo Testamento. Porque parece que Deus é um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Não é verdade? Porque no Antigo Testamento ele mandava matar criancinha. Mandava matar criancinha, sim. Saul perdeu o seu reinado porque não matou as criancinhas. Os inimigos. É o mesmo Deus. Só que agora nós estamos na nova aliança. As coisas são um pouquinho diferentes. 19, para nós continuarmos. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Irmão, todos conhecem a Deus. Ah, mas eu conheço um ateu. Irmão, Deus se revelou para ele de alguma maneira. Vocês já pararam para pensar que todas as civilizações têm um Deus? Mesmo que não conheceram o judaísmo, o cristianismo, você chega lá para o índio, lá, aquele índio mais afastado, chega lá para ele, conversa com ele lá, né, se você conseguir, e pergunta, quem que você adora? Cara, eu adoro o sol. O meu Deus é a lua. O meu Deus é a terra. O meu Deus é o rio. Nós tivemos a oportunidade, ano passado, de ir para o Peru, e nós conhecemos a civilização Inca. E lá tinha uma placa da cosmovisão Inca, né? Eles adoram vários deuses. O que é uma placa de cosmovisão, irmão? É tudo aquilo que eles acreditam, né? Então, todos os deuses, lá eles têm diversos deuses. Eles acreditam na Pachamama, que é a terra. Então, eles vão lá, quando eles fazem lá a semeadura deles, eles oram para Pachamama, fazem sacrifício, etc. e tal, faziam, né? Daí eles adoram o sol, adoram os animais, tinham alguns animais sagrados. E tinha uma placa de ouro, assim, bem bonita, assim, e o guia explicando, né? Esse aqui é o nosso Deus tal, nosso Deus tal, 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 tal. E bem no centro, irmãos, isso há 500 anos atrás, os caras estavam isolados aqui no continente americano. Bem no centro, uma forma, assim, meio quadrada, meio disforme, né, amor? Bem no meio, eu perguntei pro cara, aquele vazio ali no meio, ali, aquele quadrado ali, o que é aquilo ali? Daí até ele se espantou com a pergunta, porque quase ninguém perguntava, né? Ninguém perguntava, o que é um quadrado ali no meio? Cara, aquele ali é o que criou todos os outros deuses. Eu falei aí, ó, Deus se revelando para os incas há 500 anos atrás. Eles não tinham contato com a civilização que conhecia Jesus. Deus estava se revelando, irmão. Então Deus, eles não são indesculpáveis. Se eles não adoraram o Deus verdadeiro, conforme ele se mostrou para eles, são indesculpáveis. Certa vez Paulo está chegando em Atenas, e ele olha lá aqueles deuses maravilhosos, né? Todos musculosos lá e tal, Olimpo, tal, vários deuses e tal. Aí ele fica olhando, olha, de repente ele olha lá um homem, embaixo está escrito assim, ao Deus desconhecido. Aí ele fala, vou falar com esses caras. Varões atenienses, venham aqui. Eu admiro a religiosidade de vocês, a fé de vocês. Mas hoje eu quero falar daquele Deus desconhecido lá. Ele morreu pelos seus pecados, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está vivo. E naquele dia, muitos atenienses receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, irmão, isso nos ensina muito. Porque nós gostamos, às vezes, de chegar para os nossos irmãos católicos e condená-los. É ou não é verdade? Idólatra. Adorador de Maria. Irmãos, eles adoram homens e mulheres mortas, é verdade ou não é? Santos são pessoas mortas. E nós que temos ídolos vivos? Cantores gospel, aquele ídolo que não pode, né? O pregador lá que não pode falar nada sobre ele, que você fica... Os nossos ídolos, irmão. E o relacionamento que você adora? E o filho que você idolatra? E o marido que você idolatra? Nós temos a ter compaixão, irmão. Ah, Marcelo, mas não pode falar que é errado? Irmão, Paulo está nos ensinando como chegar nessas pessoas. Eu tive a oportunidade de evangelizar 3 pessoas que eram adoradoras de Maria. E o que eu comecei falando? Primeira coisa, não critiquei. Cara, Maria, eu amo Maria. Eu amo Maria. E a pessoa já fica assim, peraí, você é crente e ama Maria? Cara, a mulher mais extraordinária, depois da minha esposa, que já existiu.
fireplace. Aí, irmão, onde que eu estava mesmo? Da Maria. Aí eu cheguei para Maria e falei, cara, eu amo essa mulher. Essa mulher com 13 para 15 anos aceitou ser a mãe de Jesus, contra tudo e contra todos. Essa mulher é extraordinária. Daí a pessoa se quer, peraí, o que é isso? Mas, irmão, está escrito, ela é a mãe de Jesus. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Maria foi intercessora no primeiro milagre? Foi, irmão, mas ela é a mãe de Jesus. Era a pessoa que mais tinha intimidade ali para fazer aquilo ali no Caná da Galileia. Mas hoje, talvez ela está lá num lugar muito lindo no céu, mas hoje ela não intercede mais por nós, ela não tem mais esse poder. Mas com certeza, quando nós formos para a eternidade, encontraremos com ela. Aleluia, receba Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero. Mas não, o nosso posicionamento muitas vezes é o quê? Não, nem senta na minha mesa. Não, você é católico? Não é negativo. Irmãos, no céu nós teremos uma grande surpresa. Se você acha que você é evangélico, você está salvo, não. Provavelmente teremos uma grande surpresa lá. E pessoas que você acha que nunca iriam subir, estarão lá. Eu lembro de eu estudei em colégio de freira, mas não para ser freira. Não, senão eu falo que os irmãos, depois o Juninho fica tirando sarro de mim ali, irmão. Eu estudei num colégio de freira, que tinha um colégio estadual dentro. E quem administrava o colégio eram as irmãs. Elas davam aula, cuidavam. E tinha duas irmãs lá, uma era a madre, que era a topzera das galáxias, e tinha a irmã Celina, que hoje é a madre lá. Ela está viva até hoje. E ninguém queria falar com a madre lá, que eu nem lembro o nome dela. Tamanho que ela era braba, cara. Você queria ver Satanás na tua frente e não queria ver ela. Pensa numa mulher braba. Uma alemãzona assim, ó, andava assim, ó, no corredor. Sério, irmão? Mas a irmã Celina, irmão, pensa numa mulher generosa, amável, cheia de amor pelas pessoas. Você parava no corredor, ela parava e lembrava teu nome, irmão. Ela lembrava do nome da tua mãe. Naquela época, meu irmão nasceu, né? Eu tenho um irmão mais novo, 11 anos mais novo. Ela sabia que ele tinha nascido, ela sabia o nome dele. Ela se preocupava. Marcel, tem coisa em casa? Como é que está lá as dispensas? Precisa de uma cesta básica? A gente brigava às vezes, lá ia conversar com ela, lá ia ela, daquele jeitinho, né? Não pode fazer isso, filho. Não pode ser tão nervoso assim, não pode brigar com os amigos. Ah, irmã Celina, tá bom, não vou fazer. Tá aqui um doce para você aqui, ó. Vai, volta para a sala e não faça mais isso. Aí você ficava constrangido com o amor da mulher, você não fazia mais. Irmão, se aquela mulher não entrar no céu, eu vou te falar, eu não sou digno de entrar na porta. Católica. Irmã. Estou afirmando com certeza que ela vai entrar no céu? Não posso fazer isso. Mas ela merece mais que eu. Teremos uma grande surpresa, irmão. E por que eu estou falando isso para você? Para você ir para a igreja católica? Não. Para você aprender a se relacionar com as pessoas. Condenar menos, irmão. Conversar mais. Quando eu era pequeno, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, Rodrigo, e eu era revolucionário. Não, tudo heresia. Tudo herege. Aí minha avó é testemunha de Jeová. Eu cheguei lá, vó, você está no engano. Você não adora o Espírito Santo. Que tolice, irmão. Que tolice. Menino. Aí eu amadureci, graças a Deus, casei com uma mulher sábia. Ela falou, amor, você não tem que falar esse tipo de coisa para tua avó. Ame ela, converse com ela. Daí uma vez nós sentamos numa pizza, né? Num tempo de mesa com ela ali e falamos, vó, fala aí do que a senhora acredita, por que a senhora está, né? Onde a senhora está hoje? Lá eu encontrei o amor de Deus. Eu já fui crente, já fui evangélica, já fui católica, mas lá eu encontrei o amor de Deus através das pessoas. As pessoas vinham aqui, me buscavam para ir para a igreja, traziam um estudo para mim aqui. Vó, mas o que a senhora acha? Eu comecei, né? Perguntar. O que a senhora acha de Jesus? Jesus, filho de Deus, morreu por nós. Espírito Santo é Deus. Era isso que eu queria ouvir. E a gente está disputando, irmão, religiosidade com pessoas. Então nós somos indesculpáveis, irmão.
Porque Paulo vai dizer no versículo 21, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Então, não glorificar Deus como Deus, pecado. Então, se tem algo na tua vida, ou na nossa vida, que está à frente de Deus, tomando o lugar dele, pecado. Você viu como nós podemos entrar num espírito de engano facilmente? Como eu estava falando lá da igreja primitiva. Aí Satanás, o que ele fez para acabar com a igreja? Para segurar a igreja. No ano 300, aí ele falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou transformar a religião como oficial do império. Aí se levantou um imperador e falou assim, agora os cristãos, o cristianismo é a igreja oficial do Império Romano. E aí nasceu a igreja católica, apostólica, romana. Aí agora a igreja tinha um poder de Estado. E infelizmente, irmão, a igreja fez coisas terríveis em nome de Deus. Porque daí parou de ter Bíblia. A Bíblia era acessível apenas a homens letrados, a homens estudados, e eles podiam manipular as coisas conforme eles queriam. Então eles chegavam naquela época e falavam assim, você quer entrar no céu? Quero, agora você tem que pagar uma indulgência. Aí a pessoa ia lá, vendia campo, vendia chácara, vendia coisa, para poder pagar um lugar no céu. É demoníaco ou não é? Padres, infelizmente, exploravam pessoas, uma parte deles, ou boa parte deles naquela época, exploravam pessoas querendo benefício próprio. Então eles chegavam lá, o padre está precisando de uma comida. Ah, não, claro, padre, eu vou pegar lá para o senhor. Às vezes tirava de dentro de casa para levar para dentro da igreja. Infelizmente, em alguns lugares isso acontece até hoje. Não só na igreja católica, mas também na igreja evangélica. Porque todo tipo de manipulação em favor próprio é pecado. Então, se eu chegasse hoje de manhã para as senhorinhas ali, que nós estávamos no momento onde o Espírito Santo estava falando conosco, chegasse assim, mas o pastor está com uma fome hoje e não tem onde comer. Você acha que elas não se movimentariam para levar eu para almoçar numa das casas, eu e minha esposa? Mas o que eu estaria fazendo, irmão? Usando o nome de Deus em benefício próprio. E Jesus condena isso desde a época que ele estava aqui. Ele chegou para os fariseus e falou, os fariseus eram homens da lei que cumpriam a lei 100%, mas faltava uma coisa, misericórdia na vida deles. Aí Jesus veio combater isso. Ele falou assim, vocês tiram o dízimo do salário, do cominho, do tempero, tal, mas vão na casa das viúvas e exploram o que elas têm dentro de casa. Então, Satanás, ele age de maneira diferentes para tempos diferentes. E hoje nós estamos aprendendo sobre obediência em tempos modernos. Porque para cada tempo ele tem uma estratégia. Naquele tempo ele agiu daquela maneira, transformando a igreja como um poder de Estado. E coisas terríveis. Depois vai estudar a história da igreja e vai aprender. Não temos tempo para isso hoje. Mas isso é terrível, irmão. E para cada tempo você vê ele agindo de formas diferentes. Você percebeu hoje, para quem é crente há 30 anos atrás, como era a manifestação de demônios nas igrejas? Todo dia. Irmão, para você ver um demônio hoje manifestar, você tem que implorar. Não tem mais manifestação de demônios. É um ou outro gato pingado. Irmão, é top de ver o apóstolo expulsar demônio. Quem já viu? É top, né? Vou contar uma, que ele não está aqui. O altar aqui antigamente, irmão, tinha uma escada, né? Aí era um culto de manhã, estava bem cheio. Não sei se era uma conferência. Aí o apóstolo pregando, de repente endemoniou uma mulher. Não, estava ministrando, né? Aí uma mulher demoniou, veio todo mundo, irmão. Todo mundo veio em cima da mulher, sai. E nada. E a mulher estribuchando. Aí o apóstolo, aquele jeito dele, manso, né? Ficou olhando assim. Glória a Deus, irmão, continua orando. Aí ele desceu aqui, irmão. Ele desceu aqui, a mulher estava sentada bem aqui assim. Agora chega, sai. Pum, a mulher. O que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? É top, irmão. Quem tem autoridade, né? É lindo. Mas vamos voltar a palavra aqui, irmão. Hoje não tem mais endemoniamento, irmão. Acabou a autoridade? Acabou. Não, só um parênteses ali. Vamos voltar aqui para o tema da mensagem. Irmão, hoje as pessoas não ficam endemoniadas mais. Sabe por quê? Porque o príncipe desse século entrou na mentalidade das pessoas. Hoje, Satanás, ele age
através de frequências demoníacas. Hoje, Satanás age no modo de pensar. Por isso que nós lemos, estado mental reprovável. Forma mental de pensar reprovável. Porque você fala uma coisa para a pessoa hoje, você fala A, ela entende B, é ou não é? Ô pastor, você falou aquele dia isso, cara, eu não falei isso. Não, você falou assim, não falei, cara. Aí você tem que ir lá e conversar, explicar e tal. Por quê? A mentalidade está corrompida. Em Apocalipse, na carta das igrejas, Jesus vai escrever mensagem para as igrejas. Uma eu acho que se eu não me engano é 2 ou 3. Igreja de Tiatira, salvo engano. Está na Bíblia, depois você vê. Aí Jesus vai falar assim, ó, tenho a favor de você que você é uma igreja que tem muito amor, tem milagre, tem obra social. Vocês vão lá, dão sopa para os mendigos, parabéns. Tem motoculto, vocês vêm. Tem comunhão, tem pastelada, parabéns. Tem uma coisa contra você. O tolerar que essa mulher, Jezabel, profetize, e não só profetize, mas também engane a muitos. O que é isso, irmão? Jezabel, não adianta chegar na cabeça da mulher e falar, sai, Jezabel. Não sai. É só através da mudança de mente. Porque a mentalidade das pessoas hoje está cauterizada. Aí eu puxo um gancho de novo ao relativismo. Então hoje você fala assim, irmão, isso aqui é pecado. Não, mas não sei o quê, mas não sei o que lá. Irmão, você precisa se posicionar em Cristo. Você precisa assumir um papel em Jesus. Não, mas é que não sei o quê, que eu vou fazer a faculdade primeiro, que daí eu vou trabalhar, daí eu vou casar, aí eu vou pensar. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Pelo contrário, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Irmãos, isso aqui é terrível. E eu me pergunto, será que o meu coração não está obscuro para algumas coisas? Irmão, isso é terrível. Hoje, infelizmente, nós temos que lidar com uma igreja que está com o coração obscuro por causa da injustiça e do pecado. E, infelizmente, alguns não vai ter mais jeito. Isso é muito triste. Graças a Deus nós estamos aqui posicionados, todos vocês estão de parabéns, saíram lá, -5, abaixo de 0, vieram para a igreja. Mas tem pessoas hoje que estão nas suas casas assistindo Fantástico e foram grandes homens e mulheres de Deus, irmão. Eu conheço pessoas, irmão, que cara, eram muito assim com Jesus. Usadas pelo Espírito Santo. Pessoas que falavam só da palavra. Hoje estão desviadas. Por quê? O coração está obscurecido. A mentalidade está cega. Você pode chegar lá, abrir a Bíblia, irmão. Você pregou isso aqui para mim, eu fiz uma anotação. Ó, no dia que você pregou aqui, irmão. Volta para Jesus. Não, cara, na verdade esse dia aqui, não, eu queria ter falado isso. Não, foi naquele tempo, hoje eu estou num outro tempo. Isso é muito triste. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Hoje o que manda é a sabedoria, né, irmão? Todo mundo é muito sábio. Todo mundo tem muita opinião sobre tudo, né? Casal correria. Casal correr é influencer, irmão. Eles postam coisas lá sobre casais, né? Se for ver os comentários, é o quê? Todo mundo especialista. Não, você não devia ter feito um vídeo assim. Não, você não devia ter falado dela assim. Ó o não sei o quê, ó a roupa dele, ó a roupa daquilo. É ou não é assim? Porque todo mundo hoje sabe tudo. Hoje você como pastor, eu peguei acho que a pior época para ser pastor. Peguei a pior época, porque a pastora Tereza, que é mais antiga que eu, né? Eu acho que há um tempo atrás, pelo menos era assim, irmão. O pastor falava, irmão, você baixava a cabeça. Eu entrei na casa desculpa usar a irmã Clarice hoje. Mas entrei na casa da irmã Clarice, eu falei, irmã Clarice, não precisava tudo isso aqui, né? Nem vou contar o que tinha lá, senão vocês vão ficar com inveja de mim. Aí eu cheguei lá, tinha uma comida boa. Irmã Clarice, não precisava isso aqui tudo, eu não miojo só, pare. Não. Um pastor entrou na nossa casa, é a mesma coisa que Jesus está entrando aqui. É uma honra sem igual. Me chamando de senhor, irmão, eu tenho 35 anos. Ela podia ser minha mãe. Eu falei, irmã Clarice, não me chame de senhor. Não, isso aqui é honra. Eu me converti nesse tempo, irmão. O pastor falava, irmão.
Mesmo que você discordar, você acha que eu concordo com tudo que o apóstolo fala, irmão? Não. Mas eu chego para ele depois, pastor, eu não entendi isso aqui e tal, o senhor pode me explicar? Não, Marcelo, veja bem, eu falei isso aqui por causa disso, mas não foi para você. Ah, tá bom, beleza. Antigamente, irmão, eu pecava. Às vezes me levantava contra o apóstolo, assim, apóstolo, não concordo com isso aí não. Na reunião, tolo. Você viu como nós desobedecemos e pecamos em pequenas coisas? Pensando que estamos fazendo certo. Olha o que está escrito ali, ó. Escondendo a verdade através da injustiça. Pode ser que nós estamos escondendo coisas maravilhosas, praticando a injustiça, irmão. Aquele homem lá, sabe, salvo engano, é Uzá, foi lá proteger a arca. Eles estavam levando a arca, e a arca, uma hora, cambaleou, ele foi lá e levou a mão. Morreu na mesma hora. Fazendo a coisa certa, da maneira errada. Está escrito. Quando vocês forem transportar a arca, tem umas argolas, vocês vão colocar uma haste, aí vocês vão colocar nos ombros de levitas e vão carregar. Há tantos passam fazendo oferta, sacrifício, cantando hino. Tinha uma maneira certa, eles colocaram num carro de boi, estavam levando lá. Ia dar coisa errada. O homem morreu. Irmãos, talvez todos nós, se nós estivéssemos nessa condição, colocaríamos a mão na arca para ela não cair no chão. Fazendo a coisa certa da maneira errada. Espírito de engano. Isso é terrível. Mas hoje nós vamos orar para que você seja liberto disso. Espírito de engano é uma coisa terrível, irmão. Terrível. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, irmão, desprezar a palavra de Deus, o que é desprezar, irmão? Está lá, aberta no Salmo 91. Você passa lá todo dia, olha, Salmo 91, olha só. Às vezes você pega a Bíblia lá, dá uma folheada, né? As outras páginas estão bem brancas e aquela ali está bem amarelona, tá ou não está? Só que eu não vou parar para ler. Isso é desprezar o conhecimento de Deus. O pastor está fazendo culto aqui, se matando para fazer apostila junto com a nossa pastora. Não vou vir, meu casamento é muito bom já. Não tenho tempo para isso. Desprezam o conhecimento de Deus. Irmão, essa semana, não precisa falar, mas quanto tempo você tirou com o teu Deus? Você viu como nós estamos desobedecendo e não percebemos? Marcelo, eu não tive tempo. Irmão, você teve. Você teve, irmão. Esses dias eu vou citar de novo o casal Correia aqui. Ele estava fazendo um lá do celular, né? Toda hora pega no celular, daí ele falou assim, como não pode ler a Bíblia? Daí estava com a Bíblia, limpando a casa lá e tal com a Bíblia. É o tempo que eles estavam demonstrando isso no vídeo deles lá. É o tempo que você tem. Eu acordo 6 horas da manhã, Marcelo. Cara, acorda 10 para as 6, 10 minutos você tem com o teu Deus. Começa com um versículo por dia. Amanhã você está lendo 5, está lendo 1 capítulo, 2 capítulos, 5 capítulos. Você precisa ter tempo com Deus, porque aí sim você está liberto. Porque o que liberta nós é a oração. Segundo a Bíblia. É a oração, irmãos? Não. Pastora Tereza pode vir aqui orar por você a noite inteira, irmão. Você não vai ser liberto. Não é porque ela não é uma mulher de Deus, ela é uma mulher de Deus. Mas porque está escrito, e Deus age através da obediência. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade, irmão? A verdade é uma pessoa, demonstrada através de um livro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a oração não é importante? Vai te dar um turbo. Senhor, eu não entendi tua palavra, não estou entendendo direito que esse estado mental reprovável que esse pastor doido está pregando ali, mas, Senhor, me muda, eu não quero estar nesse espírito de engano, Senhor. Porque está escrito aqui, Senhor, que o Senhor está irado com a humanidade. Senhor, não fique irado comigo. Me liberta, Senhor. Nossas orações, irmãos, têm sido orações de só pedir coisas. Me dá apartamento, me dá carro, me dá casa, me dá boleto pago, me dá não sei o que. Enquanto deveria ser, Senhor, qual que é a tua vontade para mim hoje?
Qual que é a tua vontade, Senhor? Por algum motivo você foi lá para o hospital lá e está doente. Irmão, crente, ó, anota aí se estiver anotando, ou guarda isso que eu estou te falando. Crente de verdade não vai para o hospital por acaso. Você tem um propósito lá dentro. Eu não vou em hospital orar por vocês. Eu vou para te levar um óleo ungido para você orar pelas pessoas que estão lá dentro. É ou não é verdade, irmão? Somos filhos de Deus, irmão. Nada de mal nos acontece. Se nos acontecer, tem um propósito. Bem sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Irmão, você com óleo ungido lá, chega aquela enfermeira, trabalhou a noite inteira de manhã, irmã, chama de outra irmã, a enfermeira, obrigado por ter cuidado de mim, deixa eu orar por você antes de você ir embora. A mulher vai parar assim, o que é isso? Não, eu quero, eu também sou crente. O cara que está do teu lado lá, estrupiado, deixa eu orar por você. O Joel pegou Covid, irmão. Passou no vale da sombra e da morte. Irmão, 2 almas ficaram sabendo quem é o Deus dele. É ou não é, Joel? Ah, Marcelo, você está falando que Deus mandou o teu sogro para o hospital? Sim. Porque no Salmo 91, aquele que está aberto lá na tua estante, está dizendo assim, ó, praga alguma chegará à tua tenda. Se chegou, é porque Deus permitiu. Então, se está acontecendo algum tipo de mal com a nossa vida, é porque Deus tem um propósito. Por isso que nós precisamos orar e pedir, Senhor, qual que é o propósito para esse deserto? Filho, eu preciso que você melhore isso, isso, isso e isso. Amém. Preciso que você melhore a minha longanimidade, domínio próprio, amor pelas pessoas. Quebrar essa timidez de falar com as pessoas. Não sei. É a vontade dele, irmãos. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, nós estamos terminando. O próprio Deus o entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convém. Olha o que está escrito aqui, irmão. Que Deus entrega pessoas para pensarem de forma incorreta. Deus está entregando o povo a um modo de pensar reprovável. Eu vou explicar para vocês, para entrar na mente de vocês isso. Então o cara está lá errando. Aí Deus está ensinando, Deus está disciplinando, Deus está mandando um pastor, irmão, muda isso aqui. Deus manda um obreiro, muda isso aqui. Deus manda um diácono, muda isso aqui. Deus manda um irmão, cara, corrija a tua trajetória. Não quero, é isso aí que eu penso e pronto, acabou. Aí Deus entrega aquele indivíduo a um modo de pensar reprovável. Aí ele vai errar, pensando que está fazendo a coisa certa. Isso é terrível. Irmãos, eu não tenho medo de morrer. Todo o versículo que tem ali que nós vamos morrer, eu não temo. 0. Mas sei que vou viver até os 90 e tantos anos. Eu sei disso. Mas não tenho medo de morrer. E eu não tenho medo do inferno. 0 medo do inferno. Se Jesus, quando eu chegar lá diante dele, falar assim, ó, inferno para você, não foi salvo. Tá bom, eu vou para o inferno. Mas sabe qual que é o versículo que eu mais tenho medo? É esse aqui, irmão. Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7, 21. Esse é para mim, é o versículo mais que nós precisamos meditar. Isso tem que tirar nosso sono. Está escrito assim, ó, versículo 21. Eu vou ler do 16. Vou ler do 15. Cuidado com os falsos profetas. Marcel, existe falso profeta? Sim. Que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Como é que a gente discerne se uma pessoa é profeta ou não? É obediente ao pastor? Ama as pessoas? Tem comunhão com todo mundo? Ou é um super crente? É humilde? Leva pessoas para Cristo?
Discipula pessoas? Serve o próximo? É arrogante? Pelos seus frutos os conhecerão. É longânimo ou fica dando bronca em todo mundo? Tem domínio próprio das suas emoções? Pelos seus frutos os conhecerão. É fácil de saber. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, isso aqui é a palavra de Jesus, tá? Jesus está falando isso aqui. Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A pessoa não vai conseguir manter aquela máscara o tempo todo. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Palavra de Jesus. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Crente, ele está falando de crente aqui. Está falando dos irmãos. É nós. Entrará no reino dos céus. Mas quem que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, qual dia, irmão? O dia que ele voltar. Vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Nesse dia, vai ter pessoa que revelou o teu CPF, que não vai entrar para o céu. Vai ter pessoa que falou tudo que você viveu, você vai falar, cara, que profeta. Que homem de Deus. Não vai entrar. É isso que a palavra está dizendo. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muito milagre? Vai ter pessoas aqui, irmãos nossos, irmão. Não da nossa igreja, todos aqui estão salvos e serão salvos. De outras igrejas lá que você conheceu. Que fez, através do nome de Jesus, cego enxergar, paralítico andar, casamentos sendo curados, pessoas voltando a ouvir, que não vão entrar no reino dos céus. Pessoas que serviram no encontro, ministraram pessoas, impuseram as mãos, pessoas caíram, e vão chegar lá, Senhor, em teu nome não fizemos muitas coisas? Eu tenho medo disso aqui, irmão. Temor, irmão. Nos falta temor. Pode ser que hoje eu estou pregando para você aqui e a minha vida está em pecado. Aí eu corro o risco de entrar num estado mental reprovável. Porque se eu trair a minha esposa de tarde, eu chego aqui, prego, e é uma bênção. No final do culto você vai chegar, ô pastor, que bênção que foi. Eu paro para pensar, peraí, eu pequei? Estou sendo usado por Deus? Aí eu tenho uma vida desgraçada, mentindo para todo mundo. Chego no final de semana, vou para o encontro, ministro as pessoas caem. Peraí. Então se eu me arrepender 10 minutos antes, Deus continua me usando? Estado mental reprovável. Eu tenho medo disso, irmão. Medo de chegar diante dele naquele dia. Temor, irmão. Não vou falar medo, vou falar temor. Temor de chegar diante dele, mestre. Fui em 40 encontros. Preguei 1000 vezes na Provisão e Vida. Levei 1 milhão de pessoas para o Senhor. Fiz, aconteci e tal. Eu nunca te conheci. Quem é você de verdade? Você é o Marcel da igreja? Ou que está falando comigo é o Marcel que está lá no trabalho, lá contando piada suja, traindo a esposa, enganando os clientes? Quem é você? Não te conheço. Irmão. Se Jesus chegar para mim e falar assim, Marcel, não tem mais céu, tá? Agora o céu vai ser, eu sempre uso isso aqui, perdão para quem mora no Boqueirão. O paraíso agora é no Boqueirão. E eu vou estar lá no terminal, todo dia de tarde, na viração do dia, para ter um tempo com os que me seguiram. Eu estou lá, irmão. Porque eu quero ele.
Nós seguimos a Jesus porque nós queremos ir para a eternidade ou porque nós queremos Ele? Como eu falei para vocês, não tenho medo de ir para o inferno. Não tenho medo de morrer. Mas eu tenho temor de Ele não me aceitar. Nós precisamos refletir nisso, irmão. Porque muito mais de o conhecer, irmão, nós precisamos fazer com que Ele nos conheça. Eu conheço Ele, mas Ele me conhece. Imagina aquele dia ele chegar, Marcel, todos os dias de manhã eu te acordei 20 minutos antes, eu queria um tempo contigo. Eu queria te conhecer. Eu não queria o Marcel pastor lá, que chega lá e prega e tal, e briga com todo mundo, no bom sentido, né? Dá lá o sermão em todo mundo. Não, eu queria o Marcel, aquele que eu conheci antes de você nascer. Eu queria aquele Marcel que quando eu era uma substância informe, o pai dele deu um cheque de R$250 para a mãe dele abortá-lo. Eu queria conhecer esse Marcel, porque eu tinha um plano para você, de quebrar na tua geração a sentença de adultério, de álcool, de vício. Eu tinha esse plano para a tua vida. Eu não queria só te usar, eu queria ser morada em você. Eu queria me relacionar com você na mesa. Irmãos, será que a nossa vida não está assim? Precisamos refletir nisso. Precisamos parar de brincar de ser crente, irmão. Estou falando só de vir para a igreja, isso aqui é só um detalhe, irmão. É um detalhe, uma ponta. É a ponta do iceberg. O que nos preocupa como pastores, e isso tem tirado o sono dos nossos pastores, é como está a parte de baixo que ninguém vê. Nós precisamos tornar a vida deles um pouco mais fáceis, irmão. Porque também é pecado isso, sabia? Se nós deixamos a vida dos nossos líderes difícil, Deus condena isso. Aí nós estamos tirando o sono do apóstolo, da apóstola, causando um dano para eles, talvez de físico, de saúde, e seremos cobrados por isso. Está escrito. Se quiser depois eu posso abrir a Bíblia e mostrar tudo que eu preguei para vocês aqui na Bíblia. Precisamos ter mais empatia, irmão. Empatia pelo próximo. Douglas não está aqui, né? Acho que está no estacionamento. Douglas está organizando um encontro. Douglas, não vou conseguir, cara, mas o que eu posso te ajudar? Cara, você pode comprar as coisas para mim? Pode fazer isso? Lavar as roupas que vão ser usadas lá e tal. Cara, eis-me aqui, irmão, estamos juntos. Cara, posso te ajudar em oração? Empatia pelos nossos irmãos. Precisamos quebrar, irmão, esse ciclo de ganância. Faltou a palavra aqui agora quando a pessoa só pensa nela, egocentrismo. Precisamos quebrar isso, irmão. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui, eu encerro. Ser usado por Deus não é a mesma coisa que ser aprovado por Deus. A mula foi usada por Deus. Falou para Balaão. Foi aprovada por Deus? Não. Balaão era um profeta que fazia feitiços. Tinha um dom de Deus e usava para o mal, em benefício financeiro. Ele chegava para os homens lá, para os reis, falava assim, você quer que eu fale o quê para aquela nação lá? Fala que vai todo mundo morrer. Ele chegava lá e profetizava, vai todo mundo morrer. E ele foi contratado para falar contra o povo de Deus. Um dom de Deus sendo usado agora contra o povo de Deus. Quando ele está indo, a mula fala, cara, não faça isso, você está louco? Você vai lá profetizar contra a nação? Usada por Deus. Eu não quero ser uma mula usada por Deus, irmão. Eu quero ser habitado por Ele. Quero ser usado por Ele para abençoar muitas vidas? Amém, eu quero ser. Mas antes de tudo, eu quero ser conhecido dEle. Quero estar lá todos os dias, batendo na porta, Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou com uma dúvida aqui. Senhor, estou com uma angústia. Senhor, o que é isso que está acontecendo? Senhor, estou triste com aquilo. Senhor, estou feliz com aquilo. Senhor, obrigado por aquilo. Senhor, muda aquela pessoa. Senhor, me ajuda a amar minha esposa. Senhor, me dá sabedoria para criar minhas filhas. Para ele saber exatamente quem eu sou de verdade. Quando Balaão chega diante do povo lá, que ele vai profetizar maldição, ele não consegue. Aí ele solta
bênçãos para a nação. Um profeta caído, profetizando. Profetizou, inclusive, a vinda de Jesus para a terra. Um homem pecaminoso sendo usado por Deus. Aprovado por Deus? Não. Mas está escrito as palavras dele aqui na Bíblia. E nós já usamos versículos que ele falou para falar da vinda de Jesus. (31, 32). Romanos 1, 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam.